E aí galerinha, tudo bem? Sou eu, Fábio, aqui do canal Conteúdos Ambientais e hoje nós vamos corrigir as 20 questões de conhecimentos específicos da prova de operador de ETA e ET para o SAMAI de Blumenau. Essa prova foi aplicada pela banca FURB e embora o edital seja de 2023, a prova foi aplicada agora no começo do ano de 2024, ok? Mas antes de começar a correção, eu quero deixar 3 recadinhos e eu prometo que eu vou ser muito breve. O primeiro deles é que se você puder curtir, comentar, compartilhar este vídeo, lembre-se que isso sempre me ajuda e me incentiva a fazer mais conteúdos ambientais para todos vocês. O segundo recadinho é que se você quiser e puder apoiar esse canal, você pode fazer isso adquirindo o e-book ou o livro Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água para Técnicos, tá? O livro físico você consegue pela Uiclep e o e-book pela Hotmart. Vou deixar os links aqui no primeiro comentário e também na descrição deste vídeo. E também, se você chegou até aqui se preparando para concursos públicos, você também pode apoiar este canal adquirindo o curso preparatório para concursos públicos na área de saneamento e meio ambiente, disponível pela Hotmart, e eu também vou deixar aqui no primeiro comentário e na descrição deste vídeo. E o terceiro e último recadinho, e eu prometo que eu encerro, é que hoje nós estamos tendo este vídeo com um fundo mais dinâmico, com uma carinha um pouquinho diferente da habitual, que é porque eu estou gravando um curso externo para uma outra plataforma e tive que colocar um fundo verde aqui no meu estúdio, né? Então, para aproveitar o fundo verde, para não precisar ficar desmontando nada, eu vou gravar o vídeo deste jeito mesmo, beleza? Recados dados então, vamos às 20 questões de conhecimentos específicos, mas calma, nós não vamos responder exatamente as 20 questões, mas 18, porque as duas primeiras são questões de assuntos mais gerais, sobre grupos de trabalho, sobre ética no trabalho, que não correspondem exatamente ao tipo de questão que eu me sinto à vontade para responder, né? Uma vez que fala sobre ética, grupos de trabalho, são coisas que não são diretamente relacionadas com a parte de saneamento. Então eu vou começar a responder a partir da questão 23. E também eu queria comentar um pouquinho que essa prova não estava difícil, mas foi uma prova bem mal feitinha, com muita coisa, com muita margem para contestação, e eu vou fazer esses comentários ao longo deste vídeo e você pode concordar comigo ou não nestas contestações, beleza? Então vamos lá para a questão 23. Questão 23 então. Uma ETA é composta por 6 unidades filtrantes, sendo que cada filtro possui 3 metros de largura por 6 de comprimento. Considerando que a vazão de tratamento nessa ETA seja de 300 litros por segundo, a taxa de filtração de cada filtro será de... Então, uma questão tranquila, que é que você calcule ali a taxa de filtração, e a taxa de filtração, assim como a taxa de aplicação superficial ou taxa de escoamento superficial, corresponde a uma vazão dividida por uma área. Então nós estamos falando do volume, né, da vazão de água que uma unidade consegue tratar em relação à sua área total. Então cada filtro nessa estação tem uma área superficial de 3 vezes 6, ou seja, de 18 metros quadrados. E cada filtro também trata uma fração da vazão total. Se a vazão total é de 300 litros por segundo, dividindo isso por 6, cada filtro está filtrando uma vazão de 50 litros por segundo. Então temos a vazão e temos a área. E aqui é o pulo do gato, aqui é a sacada que muita gente às vezes esquece. Essa vazão de tratamento tem que ser uma vazão diária. Então eu preciso converter a vazão em litros por segundo para metros cúbicos por dia. Então nós multiplicamos por 86.400, que é a quantidade de segundos a cada dia, e dividimos depois por 1.000, que é para converter litros em metros cúbicos. Então 50 litros por segundo, transformando em metros cúbicos por dia, dá o equivalente a 4.320 metros cúbicos por dia. A taxa de escoamento superficial, a taxa de filtração, a taxa de aplicação superficial agora vai ser a vazão
dividida pela área do filtro. Então serão os 4.320 metros cúbicos por dia, divididos por 18 metros quadrados de cada filtro, e isso resulta em 240 metros cúbicos por metro quadrado ao dia, correspondente à letra C do gabarito. Beleza? Então não esquece desses detalhes para calcular taxa de filtração, taxa de escoamento ou taxa de aplicação superficial. É uma vazão diária, em metros cúbicos por dia, dividida pela área do dispositivo, pela área superficial. Beleza? Próxima. Questão 24. Existem vários agentes desinfetantes, mas em geral o cloro é o principal produto utilizado para a desinfecção de águas de abastecimento. Esse processo é importante para garantir que a água que chega à torneira seja potável, evitando assim a contaminação e a proliferação de doenças. Sobre o cloro utilizado nas estações de tratamento de água, analise as assertivas a seguir. Então ele me dá 4 assertivas que podem ser corretas ou erradas. Vamos lá. Primeira, o cloro gasoso não é capaz de eliminar todos os micro-organismos patogênicos? E isso é verdade. Embora ele seja um dos mais poderosos desinfetantes que nós temos, os cistos de giardia, por exemplo, não tem muita resistência à ação do cloro. Então o cloro não é muito eficaz, por exemplo, na inativação de cistos de giardia. Nós temos que remover isso nos processos anteriores, na sedimentação, na filtração, porque se os cistos passarem para a desinfecção, é provável que eles não sejam devidamente inativados. Então o cloro realmente, ele é um bom desinfetante, mas tem ali os seus poréns. Então a primeira é verdadeira. Segundo, o cloro gasoso é um produto altamente tóxico para os seres vivos, quando inalado, o que também é verdadeiro. As grandes estações, que são as principais utilizadoras do cloro gasoso, elas têm que contar com dispositivos de segurança para o vazamento desse produto, porque se vazar, ele é muito perigoso. E nós temos aí vários casos reportados do pessoal que trata piscina, que mistura produtos químicos, que acabam liberando o cloro gasoso e pode levar até a morte os frequentadores de piscinas, por exemplo, tá bom? Por isso também, não misture produtos químicos quando você for limpar o seu banheiro e a sua cozinha. Pode ser que você acabe formando ali o cloro gasoso e ele é muito perigoso, beleza? Então a segunda assertiva também é verdadeira. Terceira, quando o cloro gasoso é dissolvido na água, ele sofre uma reação química, formando o ácido hipocloroso e hipoclorito. O ácido hipocloroso tem um alto poder bactericida e também é verdadeira. Para a questão ficar mais bem comentada, quando a gente joga o cloro na água, ele vai se dissociar e ele vai formar o ácido hipocloroso ou o íon hipoclorito, beleza? O ácido hipocloroso, ótimo, alto poder de desinfecção. Íon hipoclorito, muito ruim, nenhum poder de desinfecção. E como que a gente controla se a gente forma o ácido hipocloroso ou o íon hipoclorito? Controlando o pH da água, beleza? Quanto mais baixo o pH, mais eu favoreço a formação do ácido hipocloroso. Quanto mais alto o pH, mais eu favoreço a formação do íon hipoclorito, que não é interessante, não tem poder de desinfecção. Beleza? Quarta assertiva. Lembrando que a terceira também está correta. De acordo com a legislação brasileira, o valor máximo permitido de cloro residual na rede de distribuição de água é de 5 mg por litro. E essa questão também, essa assertiva também está correta, mas dá para melhorar, beleza? Vamos lá. O valor máximo permitido do cloro residual livre, porque a legislação também fala do cloro residual combinado. Mas ok, dá para a gente entender ali, subentender que fala do cloro residual livre. O cloro residual livre ele vai ter uma faixa de aplicação entre 0,2 mg por litro e 5 mg por litro. Este valor de 5 você vai encontrar lá no anexo 9. Antigamente, até a portaria 2914, nós tínhamos uma recomendação que o teor máximo de cloro residual livre fosse de 2 mg por litro, embora os anexos deixassem o teor máximo chegar até 5.
Então, por causa dessa confusão entre o VMP tolerado e entre a recomendação dada num artigo, sumiu essa recomendação no novo texto que a 888 deu. Então, nós não temos mais uma recomendação de 2 mg por litro, beleza? Benzoe cloro residual livre, a faixa de trabalho vai entre 0,2 mg por litro e 5 mg por litro. Então, todas as assertivas estão corretas, o que no gabarito nos dá a letra C. Beleza? Valeu? Vamos para a próxima então. Questão 25. Para garantir que o processo de tratamento de esgoto esteja adequado e que os efluentes tratados atendam às exigências legais, é necessário uma série de análises físico-químicas e bacteriológicas. Sobre essas análises, avalie as afirmativas a seguir. E aqui começam as polêmicas, hein? Essa questão 25 deu um pouquinho o que falar. Vamos para a primeira. A alcalinidade de um digestor anaeróbio é a medida da capacidade de tamponamento dos componentes do digestor, e é por meio dessa medida que se tem noção da capacidade de o sistema impedir diminuições bruscas do pH. E eu concordo sim, ok? Quando a gente fala de digestão anaeróbia, uma das etapas do processo é a acidogênese, que vai formar ali uma série de ácidos de baixo peso molecular. E isso pode comprometer o meu reator porque o pH pode baixar demais. Para que isso não aconteça, é importante que meu sistema tenha uma boa alcalinidade, que é a resistência do meio em baixar o pH sob a ação de um ácido. Então, a medida de alcalinidade é sim um parâmetro importante para reatores anaeróbios. Beleza? Primeira, eu concordo. Segunda, a medida do pH indica a acidez ou basicidade de uma solução. A escala de pH é de 0 a 12, não, né? De 0 até 14. Assim, soluções com pH abaixo de 7 são ditas básicas, o que também não é verdade, elas são ácidas. E soluções com pH acima de 7 são ditas ácidas, o que também não é verdade, seriam as bases nesse caso, ok? Então a segunda é falsa. Mas só para comentar e deixar bem completo, não se esqueça que também nós podemos usar a escala de pOH. Ela existe, mas ela não é muito usual na nossa área. A escala de pOH, ela quantifica os íons OH, os íons hidróxidos, e ela é o inverso da escala de pH. Então, valores que se aproximam de 0, né, de 7 até 0, correspondem a soluções muito básicas, e valores que se aproximam de 14 corresponderiam a soluções muito ácidas, tá bom? Então existe a escala de pOH, mas ela não é muito usual, a gente prefere utilizar a escala de pH, beleza? Então a segunda é falsa, errada. Terceira, os coliformes termotolerante e totais são indicadores da contaminação da água por agentes patogênicos. E é aqui que eu acho que eu tenho um pouquinho de divergência com a banca, ok? Bom, os coliformes termotolerantes são sim indicadores mais prováveis de micro-organismos patogênicos, mas a gente hoje já nem prefere usar os termotolerantes, porque nós sabemos que alguns deles também podem ter vida livre. Então eles não são micro-organismos que vêm necessariamente do trato intestinal de animais de sangue quente. O único que vem dali, que de fato nós podemos comprovar o risco de ter patogênicos, é a Escherichia coli. Então é por isso que hoje quase todo mundo já faz ensaios de Escherichia coli para poder afirmar o alto risco de presença de micro-organismos patogênicos. E mais ainda, os coliformes totais não são indicadores de contaminação por patógenos. Eles são bons indicadores, por exemplo, de algum tipo de contaminação, não necessariamente por patógeno, ou da eficiência de um processo de desinfecção. Isso tanto é verdade também que lá no anexo 1 da nossa portaria de potabilidade, algumas amostras mensais de água potável podem apresentar a presença de coliformes totais e ainda assim a água é considerada potável. Imagina se coliformes totais acabassem definindo a presença de micro-organismos patogênicos, a gente não poderia ter a presença deles na água potável, beleza? Então é por isso que eu discordo dessa terceira afirmativa, mas a banca não quis nem saber.
considerou que a primeira e a segunda e a terceira são verdadeiras e deu como correta a alternativa C, beleza? Mas eu discordo, eu teria marcado somente a primeira, que só a primeira é verdadeira, a alternativa A, tá bom? Então, não confiem plenamente na banca e usem o direito de recorrer das questões que nós temos como candidatos, tá bom? Mas é isso. Bom, próxima. Questão 26. A portaria GMMS, que é Gabinete Ministerial do Ministério da Saúde, número 888 de 2021, dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. A água potável deve estar em conformidade com o padrão de substâncias químicas que representam risco à saúde, de acordo com essa portaria. No caso da adição de flúor, os valores recomendados para a concentração de íon fluoreto não devem ultrapassar o valor máximo permitido, VMP-D. Bom, para o íon fluoreto, o valor máximo permitido é de 1,5 mg por litro, alternativa B de bola, beleza? Você vai encontrar este valor lá no anexo 9, substâncias inorgânicas que apresentam risco à saúde, tá bom? Eu tenho uma aula onde eu falo um pouquinho sobre flúor e íon fluoreto, enfim, a fluoretação da água, e eu vou deixar um card lá no cantinho ou então na descrição deste vídeo também. Beleza? Questão 26, nada a comentar. Próxima. Questão 27. O processo de flotação, utilizado em algumas estações de tratamento de esgotos, pode ser definido como... Bom, como tem muita coisa formada aqui, eu vou direto no gabarito da 27, que é a alternativa B de bola, beleza? É um processo físico de separação de misturas heterogêneas, então nós temos ali mais de uma fase presente, através da adição de bolhas de ar, que fazem com que as partículas sólidas em suspensão se aglutinem nessas bolhas, permitindo a remoção da espuma formada. Realmente isso é o processo de flotação. Se fosse para ficar assim bem falado, na verdade o processo de aglutinação seria o contrário, né? São as bolhas que se aglutinam nas partículas em suspensão, empurrando elas para cima, né? Do jeito que está escrito aí, parece que são as partículas que se grudam nessas bolhas, mas na verdade nós temos microbolhas muito pequenas, menores do que as partículas em suspensão, então elas que se grudam ali são adsorvidas na superfície dos sólidos, né, empurrando eles para cima, beleza? Então, a letra B fala do processo de flotação, só para constar aqui, a letra E fala do processo de sedimentação ou decantação, e todas as outras ali não falam nada de separação sólido-líquido, beleza? Questão 27, então, alternativa B de bola. Próxima. Questão 28, e lá vem polêmica novamente, hein? Vamos lá. O tratamento de esgotos consiste na remoção de poluentes e o método a ser utilizado depende das características físicas, químicas e biológicas. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir. Terceira questão para analisar a afirmativa, hein? Por isso que essa prova é bem chatinha, né? Então, se você errar uma das assertivas, você perde uma questão inteira. Mas, vida que segue, né? Essa é a regra do jogo. Primeira. O reator anaeróbio de fluxo ascendente, RAFA, é um reator fechado. O tratamento biológico ocorre por processo anaeróbio, isto é, sem oxigênio, e a decomposição da matéria orgânica é feita por micro-organismos presentes em um manto de lodo. Isso é verdade, né? Os reatores anaeróbios, eles têm ali um manto de lodo, né, que fica na parte de baixo do reator. Então a gente tem que controlar a vazão de passagem para esse manto não ser arrastado. Então a primeira é verdadeira. Segunda, o subproduto sólido dos tratamentos de esgoto é chamado de tortas e tem como destino final, normalmente, os aterros sanitários. Aqui ele está falando do lodo, né, do lodo de esgoto, que sim, a gente pode chamar de torta, não está errado, né? Tem nomes mais bonitos? Tem, mas não está errado também chamar esse subproduto de tortas, ok? Terceira afirmativa. Em uma lagoa de maturação,
A água passa por um processo de eliminação de bactérias e vírus através da radiação ultravioleta e da luz solar. Portanto, a lagoa deve ser rasa, com profundidade entre 0,5 e 2,5 metros. E aí, bom, quando você vê uma profundidade tão grande, você imagina que isso está errado. Afinal, 2,5 metros é a profundidade média de uma lagoa facultativa. Então, em teoria, só a primeira e a segunda estariam corretas, e o que nos levaria, né, à alternativa B de bola. Mas a banca marcou a correta, a alternativa D, que as três estão corretas. Bom, o pessoal entrou com recurso e eu fui ler aqui por que eles consideraram a terceira correta. E diz o seguinte, resposta da banca FURB, vamos lá. A profundidade citada entre 0,8 metros e 1 metro, isso aqui foi escrito no recurso, né? A pessoa disse que a profundidade média de lagoas de maturação era entre 0,8 e 1 metro. São valores usualmente utilizados no dimensionamento de uma lagoa de maturação, porém, podem existir lagoas mais profundas, chegando até 2,5 metros, conforme demonstrado no mesmo livro, Lagoas de Estabilização, terceira edição, páginas 123 e 124, nos quadros 6.8 e 6.9, respectivamente. Então, no recurso, a pessoa citou esse livro do professor Marcos von Sperling, inclusive, falando que a profundidade usual é entre 80 centímetros e 1 metro, e a banca discordou, citando aqui 2 quadros. Mas olha só, vamos ao que diz o livro então? Vamos lá. Bom, primeiramente, só para deixar a resposta bem completa, as lagoas de maturação são sistemas naturais de desinfecção. Então nós precisamos construir lagoas rasas que tenham uma grande incidência solar para que a gente consiga, por exemplo, elevar o pH e permitir que a radiação ultravioleta e a insolação acabem eliminando micro-organismos patogênicos. Então as lagoas de maturação são usadas para desinfecção de efluentes de uma forma natural, motivo pelo qual elas têm que ser bem rasinhas. E aí, em vários trechos, os autores falam, né, o autor, no caso o professor von Sperling, fala que as lagoas têm que ser rasas, ok? E no quadro que a banca usou para justificar a defesa dela, ela mostra ali que as profundidades no quadro vão entre 1 metro e 2,5 metros, o que justificaria a terceira alternativa. Mas olha só, no parágrafo anterior, o professor fala o seguinte: o quadro 6.9 foi elaborado corrigindo-se o coeficiente KB, que é um coeficiente ali de desinfecção, para a temperatura de 25 graus Celsius, usando o coeficiente de temperatura igual a 1,07. Objetivando, vou colocar até um eco de fundo aqui, objetivando aumentar a aplicabilidade dos quadros, estes englobam profundidades e tempos de detenção típicos, não apenas de lagoa de maturação, mas também de lagoas facultativas. Então, essas profundidades acima de 1 metro, né, como menciona aqui, 1,5, 2 metros e meio, são para lagoas facultativas, porque você começa a ter uma zona facultativa e uma zona anaeróbia nessas grandes profundidades, o que é prejudicial para as lagoas de maturação. Essa região de fundo, onde você não tem uma incidência solar por causa da profundidade, não é favorável para as lagoas de maturação. Então a banca justificou o uso dessa tabela porque aparece a profundidade de 2,5, mas não leu o parágrafo anterior, onde o professor fala que serão colocados outros valores de profundidade, como por exemplo de lagoas facultativas. E aí na próxima página é escrito claramente, ok? Com relação à profundidade, as lagoas de maturação são usualmente projetadas com baixas profundidades, de forma a maximizar a fotossíntese e os efeitos bactericidas da radiação ultravioleta. Valores comumente adotados são profundidades entre 80 centímetros e 1 metro, é o que diz aqui, páginas 123, 124 e 125 do respectivo livro, ok? Então, pessoal que vai prestar concurso, lembre-se que a banca, ela não quer dar o braço a torcer, né?
Então, se o recurso não estiver muito bem explicado, muito bem elaborado, muito bem justificado, a banca simplesmente vai cagar e andar para isso e considerar o que ela acha como correta, ok? Mas, novamente, então, o gabarito que a banca considerou correta é a letra D, né, que todas as assertivas são verdadeiras, mas eu acho que continua errado, tá bom? Eu consideraria apenas a 1 e a 2 corretas. E se você discorda de mim, acha que é muito blá blá blá, muita explicação, ficou muito chato, comenta aí seu ponto de vista também e vamos conversar sobre ele. Beleza? Questão 28 então, gabarito letra D, pero no mucho. Próxima. Questão 29. A quantidade de matéria orgânica presente nos esgotos domésticos é um indicador da condição de poluição orgânica, em que, quanto maior o grau de poluição, maior o seu valor. Isso se adequa ao... Então, qual é o indicador de contaminação, de poluição orgânica? Bom, o processo analítico ali, o parâmetro mais adequado para medir poluição orgânica é a DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, o que nos dá ali na questão 29 a alternativa E como correta, beleza? Você pode até pensar que de repente a alternativa B também é a demanda química de oxigênio. Não necessariamente, né? Porque a demanda química, ela considera todos os compostos passíveis ali de serem oxidados, né? Não só a matéria orgânica, usando um agente oxidante forte. Quando a gente pensa só em matéria orgânica, a DBO é a mais apropriada. Beleza? Questão 29, alternativa E. Próxima. Questão 30. Um dos problemas relacionados ao tratamento biológico de esgoto é a produção de lodo. Esse lodo não pode ser descartado de qualquer maneira no meio ambiente. Uma forma de minimizar os impactos ambientais do excesso de lodo gerado é a sua utilização como adubo na agricultura. Para tanto, esse lodo precisa passar por um processo que reduza significativamente a concentração de organismos patogênicos. Assinale a alternativa que descreve esse processo. Alternativa A. Por meio da secagem em leitos de secagem por um determinado período? Sim, a gente consegue reduzir ali a incidência de patógenos, deixando o lodo em um leito de secagem sob a ação do sol. E olha só, a ação do sol é importante, questão 28, profundidade de lagoa. Olha como as coisas se conversam, beleza? Então, questão 30, alternativa A já é a correta. Vamos ver as outras. Por meio da estabilização do lodo com adição de cloreto de sódio é sal, não faz sentido. Por meio da adição de hipoclorito de sódio, o cloro, né, também não faz sentido a gente aplicar cloro no lodo porque ele vai oxidar um monte de coisas interessantes para a agricultura, tá bom? Letra D. Por meio da aeração com o uso de gases carbônico e nitrogênio. Nada a ver isso aqui, né? Aerar lodo usando gás carbônico e nitrogênio, que são gases muito inertes, inclusive. E por autoclavação do material produzido a 121 graus Celsius por 20 minutos. Também não, né? Essa autoclavação aí, ela poderia até ser capaz de volatilizar muito composto orgânico e acabar perdendo ali as propriedades biológicas interessantes, tá bom? Então, questão 30, sem muito o que falar, alternativa A. Próxima. Questão 31. Um operador de estação deve realizar várias análises laboratoriais no decorrer de suas atividades. Uma das análises mais importantes de uma estação de tratamento de água é realizada num equipamento como o da figura a seguir. Então temos ali um equipamento com 6 jarrinhos, um dispositivo de agitação, é claramente um equipamento de jar teste. A figura apresentada representa o seguinte aparelho. Então, alternativa C, jar teste, tá bom? Esse é o nome desse equipamento que a gente usa para determinar, entre outras coisas, o melhor pH de coagulação e a dosagem ideal de coagulante. Beleza? Questão 31, alternativa C. Próxima. Questão 32, e eu sei, me chama de chato, eu entendo, mas lá vem polêmica de novo. De acordo com a resolução CONAMA 357 de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e em diretrizes ambientais para o seu enquadramento,
bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências, é correto afirmar que a classe 2 corresponde às águas que podem ser destinadas a ou ao. Então vamos por partes, tá bom? Aqui ele fala da CONAMA 357, que é a legislação que dá o enquadramento dos corpos aquáticos, mas não dispõe mais sobre padrões de lançamento. Isso ficou a cargo da CONAMA 430. Mas tudo bem, vida que segue. E aí, aqui ele quer saber então algumas características dos corpos aquáticos classe 2. Para a questão ficar bem redondinha, ele devia falar que são corpos aquáticos de água doce e não somente classe 2, porque isso pode dar margem a interpretações duvidosas. Mas vida que segue. Então, para falar dos corpos aquáticos de classe 2, temos que achar ali a alternativa correta. E ele diz o seguinte: é um corpo aquático destinado a, alternativa A, recreação de contato secundário? Não, né? Os corpos aquáticos de classe 2 também podem ser usados para recreação de contato primário, aquela que a gente tem contato direto e pode ingerir essa água. Então, mergulho, por exemplo, natação, são recreações de contato primário e um corpo aquático de classe 2 tem que permitir isso. B. Proteção das comunidades aquáticas? Sim. Corpos aquáticos de classe 2, de acordo com o que diz a legislação, são destinados sim à proteção de comunidades aquáticas. Então esta seria correta. Terceira, a navegação. O corpo aquático que se destina somente à navegação e também à harmonia paisagística são os corpos aquáticos de classe 4, beleza? Então essa está errada. Terceira, abastecimento humano após tratamento simplificado? Não. O tratamento simplificado se aplica para corpos aquáticos de classe 1. Classe 2 requer o tratamento convencional, assim como classe 3, e os de classe 4 não podem ser usados para abastecimento humano. Então, não é verdadeira a alternativa D de dado. Terceira, para dessedentação de animais, isso também é para os corpos aquáticos de classe 3, ok? Então, a única ali que de fato é para corpos aquáticos de classe 2 é a alternativa B, proteção de comunidades aquáticas. Mas o gabarito oficial deu como correta a alternativa D de dado, abastecimento humano após tratamento simplificado, o que não é verdadeiro, beleza? A gente tem uma escala de processos de acordo com a qualidade da água, de acordo com a classe. Então, classe especial, basta ali uma desinfecção e seria considerado uma água potável. Classe 1, você tem que fazer o tratamento simplificado. Classe 2, tratamento convencional. Classe 3, tratamento convencional ou avançado. E classe 4, não é possível o uso para abastecimento humano. Então, este gabarito oficial está devidamente errado. Deu como correta a alternativa D, mas a correta seria a alternativa B de bola. Beleza? Pode conferir lá na CONAMA 357. Próxima. Questão 33. Assinale a alternativa correta sobre a operação de um reator anaeróbio de fluxo ascendente, um RAFA. Alternativa A. Remover a escuma formada na superfície do reator. Olha, essa é quase a verdadeira, mas talvez tem outras ali que são mais coerentes, tá? B. Garantir uma vazão de entrada do lodo mais elevada possível? Não, né? Nós não podemos ter uma vazão muito elevada, principalmente, né? Porque isso pode arrastar o manto de lodo embora. E a vazão de entrada não é de lodo, né? Mas a vazão de entrada é do efluente bruto. Então, errada. C. Coletar o gás liberado semanalmente de forma manual? Não, né? A retirada do gás, ela pode ser constante, ok? E ela não é feita de forma manual. Nós temos equipamentos que vão drenar esse gás e fazer a queima dele, tá bom? Então, não é assim que funciona. D. Remover a mesma quantidade de lodo todos os dias do sistema? Não. Num sistema anaeróbio, a reprodução das bactérias, a geração de lodo é muito baixa, né? A reprodução é muito lenta. Então essa retirada ela é periódica, não diária, e eu não vou descartar a mesma quantidade, tá? Mas a quantidade necessária para manter ali a qualidade do meu manto de lodo, beleza? Então essa também é errada. E.
realizar descargas periódicas de lodo que se acumula em excesso no reator conforme a concentração de sólidos medida. E é exatamente isso, né? A letra E é exatamente o oposto da letra D e é de fato a correta. Como eu falei, a gente pode até pensar também na questão da escuma, né? Mas a escuma, muitas vezes, ela sai junto com o efluente tratado e nem sempre ela é prejudicial para a qualidade do efluente final, ok? Mas sim, temos que prever dispositivos para remoção de escuma e, eventualmente, de tempos em tempos, fazer a remoção da escuma formada. Mas não é uma tarefa tão rotineira e cotidiana quanto o que consta ali na alternativa E. Beleza? Questão 33, alternativa E. Próxima. Questão 34, e se prepara porque ela é bem grande. Vamos lá. Uma estação de tratamento de água opera com uma vazão de 200 litros por segundo de água bruta. Após a realização de um teste de jarros, o operador encontrou a melhor dosagem de sulfato de alumínio, como sendo de 10 ppm. Esse operador, então, ajustou a dosadora numa determinada frequência, de modo que o volume de sulfato de alumínio dosado em 10 segundos fosse de 100 ml. Então, vamos fazer uma pausa só para entender aqui, tá? O operador fez ali o ajuste da bomba dosadora e a cada 10 segundos a bomba está lançando o equivalente a 100 ml, tá? Quer dizer que ela só lança o coagulante a cada 10 segundos? Não. Isso é uma forma mais fácil da gente conseguir medir a vazão. Então o operador vai com um cronômetro e uma proveta de 100 ml e ele cronometra 10 segundos enquanto coleta o coagulante. Depois de 10 segundos ele trava o cronômetro, tira a proveta e faz a leitura. Então em 10 segundos cronometrados, a proveta tem que ter sido preenchida num volume de 100 ml. Então é muito comum a gente apresentar as vazões de coagulante, principalmente, ou outras vazões muito pequenas, numa escala de tempo maior, 5, 10, 15, 20 segundos. Beleza? Vamos continuar aqui. Para atender à demanda do sistema de distribuição de água, a vazão da ETA precisou ser aumentada para 250 litros por segundo. Considerando que a concentração de sulfato de alumínio utilizada na ETA seja de 200 gramas por litro, a dosadora deverá ser ajustada para qual volume de sulfato de alumínio em 10 segundos, mantendo-se a dosagem de 10 ppm. Então olha só o que ele quis dizer aqui, que aumentou a vazão, então eu tenho que aumentar a vazão da bomba dosadora. Atenção, eu não preciso aumentar a dosagem da bomba dosadora. Ela vai continuar dosando os mesmos 10 mg por litro, tá? Só que eu preciso aumentar a vazão com que esses 10 mg são lançados na água bruta. Galera, tratar a água nesse sentido é muito básico, né? Então, é uma relação de equivalência muito comum. Uma regra de 3 resolve esse seu exercício, embora ele tenha dado um monte de voltas aqui. Então, por regra de 3, nós vamos pensar o seguinte. Se na vazão de 200 litros por segundo nós estávamos dosando o equivalente a 100 ml de coagulante a cada 10 segundos, se a vazão aumentou para 250 litros por segundo, qual deve ser a vazão da bomba dosadora para essa nova vazão? É o nosso X. Então, por regra de 3, nós vamos ter que 250 multiplica 100 e divide 200, e o resultado dá 125 mililitros a cada 10 segundos, ok? Então, uma regrinha de 3 simples resolveria esse problema sem precisar deste monte de dados que o nosso colega deu aqui na questão, beleza? Então, a resposta correta é a alternativa D. Eu vou aumentar de 100 para 125 mililitros a cada 10 segundos a vazão da bomba dosadora. Beleza? Se ficou confuso, posta aí nos comentários e vamos conversar sobre isso. Tá bom? Questão 34, alternativa D de dado. Próxima. Questão 35. Em uma estação de tratamento de esgoto, existem várias operações unitárias, processos no caso, né? Que são utilizadas para transformar o esgoto doméstico em efluente tratado, que poderá, assim, ser lançado em corpo receptor de acordo com as legislações brasileiras. Dentre essas operações, podemos citar o gradeamento e o desarenador.
Essas operações fazem parte da seguinte fase do tratamento de esgoto. Galera, gradeamento desarenador sempre vai fazer parte do tratamento preliminar ou pré-tratamento, ok? Então nós temos ali os sólidos grosseiros, a areia, que vem naturalmente junto com as redes coletoras, junto com o efluente tratado, e nós temos que remover isso daí. A gente não pode deixar que isso acesse as próximas etapas, porque pode comprometer todo o processo. Então a gente faz um pré-tratamento ou tratamento preliminar, usando gradeamento e caixa desarenadora, que são itens básicos e essenciais em qualquer estação de tratamento de efluentes, beleza? Então, questão 35, alternativa D de dado, tá? Pré-tratamento. Beleza? Próxima. Questão 36. O principal objetivo de uma estação de tratamento de esgoto convencional é transformar o esgoto doméstico em efluente tratado, capaz de ser lançado em corpo receptor, segundo as legislações brasileiras. Ordene as etapas a seguir utilizadas no processo de tratamento de esgotos domésticos. Então vamos lá. Bom, nós temos 5 etapas. O gradeamento é a número 1 e de fato ela é a primeira de todas. Toda a estação de tratamento sempre terá como primeira etapa, como primeiro dispositivo, o gradeamento, beleza? Vamos lá para as próximas. Desinfecção? Não, isso é lá no final. Lançamento ao destino final? Também fica lá para o fim. Remoção de matéria orgânica? É uma etapa intermediária, etapa secundária. Depois temos a remoção de areia, beleza? Então, gradeamento, remoção de areia, 1 e 5. Depois nós vamos para a remoção da matéria orgânica, que é o item 4, 1, 5, 4. Depois nós vamos para a desinfecção, 1, 5, 4, 2. E finalmente o lançamento ao destino final, que é o item 3. Então nós temos 1, 5, 4, 2 e 3, alternativa D de dado. Tá bom? Sem muito mistério também. A desinfecção é a última etapa que a gente faz antes do lançamento do efluente no corpo receptor, caso tenha ficado aí alguma dúvida, beleza? E entre o gradeamento e a desarenação, o gradeamento ele é sempre o primeiro de todos, beleza? Questão 36, alternativa D de dado. Próxima. Questão 37. Tá acabando, hein? Aguenta firme. O lançamento de efluentes tratados ou não nos corpos receptores somente poderá ocorrer desde que sejam obedecidos alguns critérios da Resolução CONAMA 430 de 2011. Isso posto, analise os itens a seguir sobre as condições de lançamento de efluentes. Então vamos lá, temos 4 assertivas novamente. Primeira, o lançamento pode ser feito em pH entre 4 e 10 e não, ok? O lançamento sempre vai ser feito, né, se o pH estiver entre a faixa de 5 e 9, beleza? Para qualquer tipo de lançamento, seja do artigo 16, do 21 ou do 22, pH entre 5 e 9. Então a primeira é falsa, errada. Segunda, ausência de materiais flutuantes visíveis. É verdadeiro, né? A gente até tem ali uma parte que fala virtualmente ausentes, mas podemos considerar que que para as 3 determinações tem que estar invisível, né? Ausente. Então, vou considerar que é correta sim. Terceira, materiais sedimentáveis até 1 ml por litro em teste de 1 hora em cone de Inhofe. Isso também é verdadeiro. Isso também aparece lá no artigo 16 e também para o artigo 21. Próxima, regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, o que também é verdadeiro, ok? Então, quando é feito o processo de licenciamento de uma estação de tratamento de efluentes, nós temos ali uma vazão média de lançamento e a gente até pode ultrapassar essa vazão média, mas não pode ser superior a 1,5 vezes essa vazão média, tá bom? Então, se nós temos ali uma vazão de 1 litro por segundo, eu posso ter um pico de vazão que não pode ultrapassar 1,5 litros por segundo, por exemplo. Beleza? Então, questão 37, a 2, a 3 e a 4 são verdadeiras, o que nos dá a alternativa B de bola. Beleza? Próxima.
Questão 38, e essa é bem grande, hein, gente? Ó, eu não vou ler o enunciado dela, eu já vou direto para o que a questão pede, que é relacionar os números de 1 a 5 com a descrição dos processos que consta ali numa suposta coluna 2, né? Porque nem está em coluna, inclusive. Isso aqui está na forma de linhas, né? Mas beleza. Então eu tenho que relacionar essas duas colunas, entre aspas. Então a primeira coluna tem as etapas: coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Eu vou ler a descrição da segunda coluna, da caracterização, e dar os respectivos números. Vamos lá. Primeiro, processo de remoção de impurezas suspensas através da passagem da água por uma camada de material arenoso com granulometria variada. Está falando da filtração, então isso aqui é o número 4. Próxima, processo em que a adição de um produto químico através da mistura rápida promove o desequilíbrio das cargas elétricas superficiais presentes em partículas em suspensão. Mistura rápida, adição de produto químico, coagulação, número 1. Então temos 4 e 1 já. Terceiro, processo no qual se adiciona um produto químico com a finalidade de eliminação de possíveis micro-organismos. Bom, quer eliminar micro-organismo, é a desinfecção. Então temos ali o item, o número 5, beleza? Próximo. Processo de aglutinação de partículas coloidais que vão crescendo com o tempo. A aglutinação é a floculação, número 2. Só sobrou finalmente a decantação, número 3. Vamos ver? Processo de separação física, em que os flocos formados sedimentam-se no fundo dos tanques e a água clarificada é coletada na superfície. Isso é a decantação, beleza? Então nós temos como gabarito a alternativa B de bola. 4, 1, 5, 2 e 3, beleza? Questão 38, alternativa B de bola. Próxima. Questão 39. É um trecho curto de canal, com geometria de fundo e paredes, que acelera a velocidade da água, cria uma passagem por escoamento crítico, possibilitando a medição contínua de vazão em canais abertos de líquidos fluindo por gravidade, muito utilizado nas estações de tratamento. Bom, essa questão pergunta quem é este cara, né? Sempre que nós pensarmos em medição de vazão em canais abertos, em ETAs e ETs, vai aparecer ali o nosso colega a calha Partial ou medidor Partial, beleza? O que nos dá a alternativa A, ok? Questão 39, alternativa A, calha Partial. Bem tranquila. E vamos para a última questão. Bora lá? Questão 40, e também não é aquela Brastemp, mas vamos lá. Em um tratamento convencional da água, quanto ao processo de floculação, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Ocorre quando os produtos químicos vão reagir com a alcalinidade da água, formando compostos que têm a propriedade de absorção, que é a capacidade de atrair partículas com cargas elétricas contrárias. Olha, essa definição é muito melhor para o processo de coagulação, que é um processo muito rápido, da ordem de décimos, centenas de milésimos de segundos, onde o produto químico reage ali de fato com a alcalinidade, desestabiliza as partículas e tudo mais. Mas a banca considerou que isso aí é correta, né? A floculação faz mais sentido com o que foi dito lá na questão 38, que ele falava justamente assim, ó. Cadê? Processo de aglutinação das partículas coloidais que vão crescendo com o tempo em tamanho. E basicamente é isso. No processo de floculação, a gente quer pegar ali o diâmetro médio de uma partícula e aumentar esse diâmetro. Então nós vamos diminuir a quantidade de partículas, mas aumentar o diâmetro dos flocos. E essa definição de alcalinidade, de estabilização de cargas, atração, isso faz mais sentido na coagulação. Mas a banca considerou que a alternativa correta é a alternativa A. Mas eu acho que caberia recurso aqui também, porque foi muito mal explicado esse processo aí. Mas vamos ver as outras. B de bola.
É feito por adição de produtos químicos como cloro. Isso aí está falando da desinfecção. Ocorre a remoção dos sólidos grosseiros em suspensão. Isso aí está falando de gradeamento, né? Então é uma coisa que ficou bem antes dessas etapas. Ocorre a remoção da DBO, demanda bioquímica de oxigênio, em suspensão. Se está em suspensão, provavelmente está falando do tratamento primário, né? No tratamento secundário, a gente remove a DBO solúvel principalmente. E é feito por adição de compostos de flúor à água em tratamento como medida de saúde pública. Aqui está falando também da fluoretação. Então, a banca considerou que floculação é aquilo ali, tá? Mas, de novo, a formação de espécies monoméricas, poliméricas, consumindo a alcalinidade da água, desestabilizando partículas, faz mais sentido relacionar isso à coagulação e não à floculação. Mas segue aí o que a banca disse. Beleza, galerinha? Então comentamos aí 18 das 20 questões específicas. E se você ficou com alguma dúvida, discorda de alguma coisa que eu falei, concorda, também acha que essa banca é muito ruim, posta aí nos comentários, tá bom? Se você puder, quiser apoiar esse projeto, quiser apoiar este canal, considere então a aquisição do livro ou do e-book Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água para Técnicos, disponíveis na Hotmart e na Wiclap, ou então um curso preparatório para concursos públicos na área de saneamento e meio ambiente, disponível também na Hotmart, ok? Se você puder ajudar este canal também, deixa ali seu comentário, curta, compartilhe este conteúdo, porque isso sempre me incentiva a fazer mais conteúdos ambientais para todos vocês, beleza? Por hoje é só, um abraço, um beijo e um queijo, e até o nosso próximo vídeo.